Meu nome é Grace. Na nossa casa, o nome do meu irmão, Jason, ecoava pelas paredes como uma canção em loop. Se ele tossisse, minha mãe preparava um chá de gengibre fresco. Se eu tivesse febre, você vai ficar bem de manhã. Tire uma soneca. Os boletins dele eram emoldurados. Os meus sumiam debaixo de pilhas de correspondência inútil. Não era nada dramático, não havia gritos, portas batendo ou eu te odeio. Apenas ausência, um silêncio emocional. Eu chegava da escola e encontrava a família jantando sem mim. Ah, pensamos que você já tinha comido, meu pai diria, sem sequer desviar o olhar da TV. Quando Jason fez 13 anos, ele teve uma festa com 30 crianças, uma instalação de realidade virtual alugada e um mágico. No meu aniversário de 16, um rápido feliz aniversário, antes que minha mãe perguntasse se eu poderia cortar a grama antes que os convidados chegassem para o recital de violoncelo do Jason. Eu não estava com ciúmes. Eu estava faminta. Quando o ensino médio terminou, a mensagem era clara: Jason estava indo longe, e eu estava por conta própria. Ele foi aceito em uma universidade particular. Meus pais comemoraram como se ele tivesse ganhado uma medalha de ouro olímpica. Eu, em silêncio, me matriculei em uma faculdade comunitária e arranjei meu segundo emprego. Nem contei a eles. Pela manhã, eu organizava produtos em um supermercado. À noite, eu trabalhava de caixa numa pizzaria. Mesmo assim, através de todo aquele cansaço, o isolamento, as refeições puladas, eu me agarrava a algo irracionalmente esperançoso, um sonho. Eu olhava para as luzes da rua através de janelas embaçadas e imaginava um futuro onde eu teria um emprego de verdade, talvez um apartamento com tinta descascando, mas com aquecimento funcionando e um cachorro que não se importasse com minha conta bancária. Eu queria paz mais do que sucesso. Mas o sucesso não faria mal. Continuei firme, semestre após semestre. Minhas notas não eram ruins, mas entre os turnos e a privação de sono, também não eram excelentes. Eu nunca esperei um milagre. Nunca pensei que alguém me salvaria. Então, chegou a terça-feira mais estranha da minha vida. Eu estava atendendo alguns clientes na pizzaria, quando um homem elegante entrou e se aproximou do caixa. Grace, o homem disse, apertando os olhos. Ele parecia uma versão mais velha de uma foto de família. A mesma mandíbula, os mesmos olhos do meu pai, mas com sapatos melhores. Era o tio Oliver, o rico, aquele que meus pais sempre diziam ser arrogante demais para o próprio bem. Ele não aparecia em um jantar de feriado desde que eu tinha 12 anos. Eu pisquei, parada ali com minha polo manchada de gordura e meu crachá. Tio Oliver, eu disse, sem jeito. Ele se recostou no assento, assobiou e riu. Bem, caramba, você cresceu. Está trabalhando na pizzaria agora? Eu assenti, as bochechas queimando. Sim, só meio período. O sorriso dele diminuiu um pouco. Este é o seu principal trabalho ou? Dei de ombros. 2 empregos, mais as aulas. Tio Oliver me encarou por um momento, então pegou a carteira e me entregou um cartão de visitas. Venha me ver amanhã, ele disse sério. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas foi a primeira vez em anos que alguém me olhou e não viu uma decepção. Na manhã seguinte, encarei o cartão de visitas como se fosse algum tipo de armadilha. Era um papel grosso e pesado, do tipo que você só vê em filmes ou em posts de ostentação no LinkedIn. Oliver Carleton, fundador e CEO, Apex Solutions. Parecia dinheiro. Parte de mim esperava que ele sumisse. Ou talvez fosse uma piada. Mas algo na voz dele ontem soou real, curioso, talvez até preocupado. Peguei o ônibus para o centro, usando as roupas mais limpas que tinha. Caques que ainda serviam do ensino médio e uma camisa que passei a ferro com uma chapinha de hotel em um banheiro de posto de gasolina uma vez. Eu não sabia que cheiro tinha o escritório de um CEO, mas com certeza não era de noz de alho e suor. Quando entrei no saguão do prédio da Apex, senti como se tivesse entrado em outro universo, pisos de mármore,
plantas que não pareciam falsas, uma recepcionista com um fone de ouvido que me olhou como se eu fosse um defeito na matriz. Grace, ela disse depois de confirmar meu nome. O Sr. Carlton está esperando você. Elevador para o 18º andar. Quando cheguei ao último andar, eu já estava suando. Não de nervosismo, mas de pura descrença. O escritório do tio Oliver tinha uma parede de vidro com vista para a cidade inteira e um tipo de mobiliário de couro que fazia você se sentir indigna de sentar. Ele se levantou quando entrei e apertou minha mão como se eu não fosse apenas sua sobrinha, mas alguém que importava. Você conseguiu, ele disse. Café? Ah, claro. Ele mesmo serviu. Sem assistente. Nenhuma frase dramática como sente-se. Apenas casual, como se fossemos iguais. Tenho que ser honesta, Grace, ele disse, me entregando uma caneca. Eu não esperava ver você trabalhando na pizzaria. Seu pai sempre dizia que você estava bem. Disse que você estava na escola, trabalhando em algumas coisas de tecnologia. Eu ri. Um som curto e amargo. Estou na faculdade comunitária. Trabalho em 2 empregos. Durmo no meu carro metade da semana. Então, sim, coisas de tecnologia. As sobrancelhas de Oliver se arquearam. Jesus! Ele parecia genuinamente chocado. Foi isso que eles deixaram acontecer com você? Dei de ombros. Acho que eles tinham planos maiores para o Jason. Oliver ficou em silêncio por um longo segundo, então foi até a mesa e pegou uma pasta. Bem, eu tenho uma vaga de estágio de verão que acabou de abrir. Paga bem. Nada chique no começo. Planilhas, pesquisa, talvez ajudando com a integração, mas você estaria trabalhando sob o meu gerente de operações. Aprenda rápido, mostre iniciativa e abrirei portas maiores. Eu o encarei, sem saber se isso era uma alucinação elaborada. Por que você está fazendo isso? Oliver se recostou, a expressão suave. Porque quando eu tinha sua idade, seu avô não fez nada por mim. E eu prometi a mim mesma que se um dia visse alguém da família sendo tratado como eu fui, faria o contrário. Isso me atingiu mais forte do que eu esperava. Ninguém nunca tinha me defendido, muito menos um parente que mal me conhecia mais. Eu engoli em seco, pisquei algumas vezes e disse, eu aceito. Oliver sorriu. Bom. Você começa na segunda-feira. Ao sair do prédio, passando pela fonte e pelos carros pretos e brilhantes, peguei meu reflexo em uma janela. Eu parecia cansada, mal vestida e completamente deslocada. Mas pela primeira vez na minha vida, não me senti invisível. No primeiro dia, entrei no escritório da Apex parecendo uma criança que se perdeu em um prédio errado durante uma excursão escolar. Minhas calças de brechó estavam curtos demais, mostrando os tornozelos. O colarinho da minha camisa não ficava reto, por mais que eu implorasse. E meus sapatos rangiam a cada passo. A recepcionista me entregou um pacote de boas-vindas e um crachá como se estivesse me dando uma segunda chance na vida. Bem-vinda, Grace, ela disse alegremente. Eu sorri de volta, embora meu estômago estivesse dando cambalhotas. Quando o elevador abriu no 18º andar, a diferença na pressão do ar parecia psicológica. Todo mundo ali andava como se soubesse para onde estava indo, como se tivesse um lugar favorito para comer sushi e uma carteira de ações. Conheci o Richard, meu supervisor direto, cuja voz tinha o poder de 5 expressos e uma palestra TED. Ele usava uma camisa de botão que provavelmente custava mais do que todo o meu guarda-roupa. Não vamos fingir que isso não é estranho, ele disse, apertando minha mão. Seu tio é importante, mas eu não faço nepotismo. Eu faço resultados. Tudo bem para você? Mais do que bem, eu disse, na verdade, apavorada. Ele riu. Perfeito. Você vai se sair bem. Os primeiros dias pareceram que alguém me deixou em um país estrangeiro com nada além de um dicionário de frases quebrado. As pessoas jogavam siglas como se estivessem jogando bingo, KPI, ROI, CRM, QBR. Eu estava a 2 abreviações de chorar,
mas ficava até tarde, fazia anotações, observava como as pessoas se vestiam, falavam e agendavam seus calendários como pequenos deuses do Outlook. Oliver aparecia a cada 2 dias, não de uma maneira ostensiva do tipo olhe para o meu caso de caridade, mas discretamente. Precisa de alguma coisa? Ele perguntava, tomando um café expresso duplo que cheirava a dinheiro. Uma soneca e um transplante de cérebro, eu dizia. Ele sempre sorria e dizia, você já está se saindo melhor do que pensa. Aquilo me atingiu mais forte do que eu queria admitir. Ninguém nunca havia me dito que eu estava bem, muito menos melhor do que eu pensava. Dos meus pais, eu estava acostumada a ouvir coisas como, tente mais, ou Jason teria feito mais rápido. Na segunda semana, algo estranho aconteceu. Comecei a gostar de estar ali. Comecei a pertencer. Richard me deu projetos reais, não apenas tarefas de pegar café ou cuidar da impressora, mas relatórios de verdade para preparar. As pessoas pediam minha opinião. Um analista sênior até elogiou como eu formatei um painel. Eu queria emoldurar o e-mail. Mudei do meu carro para um pequeno apartamento compartilhado acima de uma livraria que cheirava a poeira e sonhos antigos. Na primeira noite, dormi em um colchão. Um colchão de verdade. Chorei. Não porque estava triste, mas porque minhas costas não estavam gritando de dor pela primeira vez em meses. Uma noite, inspirada e talvez um pouco presunçosa, postei uma foto no LinkedIn. Apenas eu na minha mesa, sorrindo como um duende com privação de sono em uma camisa de botão barata. A legenda dizia, dia 30. De dormir no meu carro a começar um novo capítulo. Longo caminho pela frente, mas finalmente avançando. Não marquei Oliver. Não marquei a empresa. Apenas uma vitória simples e silenciosa. O algoritmo tinha outros planos. A postagem viralizou modestamente. Aparentemente, as pessoas adoram uma boa história de superação. Um recrutador comentou. Um ex-professor me mandou mensagem. Um estranho se ofereceu para me pagar o almoço apenas para ouvir o resto da jornada. Mas a mensagem que fez meu coração congelar. Uma mensagem de texto da minha mãe. Grace, é verdade que você trabalha para o Oliver? Vimos uma postagem. Por que você não nos contou? Eu encarei a tela como se ela tivesse insultado meus ancestrais. Então, a segunda mensagem, Jason está perguntando. Ele se sente muito magoado por você não ter compartilhado isso conosco. Certo. Jason se sente magoado. Como o mundo sobreviveria? Eu não respondi. Ainda não. Eu ainda estava tentando descobrir o que sentia e se eles realmente sentiam minha falta ou apenas sentiam falta do que eu estava me tornando. No dia seguinte, a mensagem de Jason está magoado da minha mãe, recebi um pedido de conexão dela no LinkedIn. Ela não havia reconhecido minha existência nas redes sociais por anos. O perfil dela ainda tinha uma daquelas silhuetas cinzentas padrão e uma biografia que dizia, mãe orgulhosa de Jason Blueart. Nenhuma menção a uma segunda filha. Então vieram as mensagens, tão orgulhosa de você, querida. Sempre soubemos que você tinha potencial. Você deveria vir jantar em breve. Faz muito tempo. Jason acabou de lançar o aplicativo do campus dele. Vocês dois poderiam trabalhar juntos. Talvez apresentá-lo ao seu tio. A última frase me fez gargalhar alto, uma risada com chiado e tudo. Jason, que uma vez disse que eu cheirava pobre, agora queria minha ajuda para colocar sua tarefa glorificada na frente de Oliver. Enquanto isso, eu estava enterrada em trabalho de verdade. Richard me havia incluído em uma negociação com um fornecedor, e Oliver havia começado a me encaminhar e-mails diretamente, não apenas tarefas de estágio, mas decisões reais para as quais eu deveria dar minha opinião. Uma tarde, ele me chamou em seu escritório depois de uma reunião e apontou para um fluxograma que eu havia enviado. Você já pensou em tempo integral, Grace, depois da faculdade? Eu pisquei. Quer dizer, sim, mas eu não achei que estivesse pronta. Oliver se recostou, com uma sobrancelha levantada. A maioria das pessoas não está.
Você aprende fazendo, mas você tem uma boa cabeça e um olho afiado. Você trabalha como alguém que foi desconsiderada e sabe como se incluir. Essa frase, eu quis tatuar. Saí do escritório dele naquele dia com uma carta de oferta para uma posição permanente após a formatura. Analista de operações de nível médio. Salário real, benefícios de saúde, folga remunerada. Eu segurei o papel como se ele pudesse desaparecer se eu piscasse com muita força. No fim de semana seguinte, voltei ao meu antigo supermercado. Não para trabalhar, apenas para lembrar. Comprei um refrigerante na máquina de venda automática na sala de descanso e sentei onde costumava chorar entre os turnos, olhando para o meu crachá e me perguntando se eu seria mais do que um substituto na história de sucesso de outra pessoa. Agora eu tinha minha própria história. Mas a família continuava mexendo nas páginas. Meu pai me mandou um e-mail, o que por si só era um milagre, já que eu tenho 90% de certeza de que ele pensa que computadores são apenas TVs com teclado. A mensagem era curta: estamos felizes que você se recuperou. Talvez seja hora de deixar o passado para trás. Venha para o aniversário de Jason neste domingo. Ele adoraria te ver. Claro que ele adoraria. Especialmente se eu aparecesse em traje social e falasse frases como projeções do terceiro trimestre e parcerias estratégicas. Eu já podia praticamente ouvir a conversa. Uau, Grace realmente deu a volta por cima. Sim, trabalhando para o Oliver, de todas as pessoas. Acho que ela finalmente é útil. Sempre dissemos que ela só precisava de um empurrãozinho. Eles não sentiam minha falta. Eles sentiam falta da versão de mim que agora podiam exibir em festas. E aqui está a questão: eu não lhes devia nada. Eu não era mais a criança assustada esperando por migalhas de atenção. Eu tinha um emprego, uma casa, um mentor que realmente se importava. E pela primeira vez na minha vida, eu tinha uma espinha dorsal que não era feita de desculpas. Quando o domingo chegou, eu não fui ao aniversário de Jason. Fui dar uma caminhada com Oliver. Tomamos café e sentamos perto da água. Ele não me pressionou. Apenas ouviu. Você não precisa deixá-los entrar de novo, sabe? Ele disse finalmente. Sangue não é um passe livre para a sua paz. Eu assenti lentamente, com as mãos envolvendo um copo de papel de algo caro com sabor de abóbora e especiarias. Eu sei, eu disse. Só nunca pensei que eu seria quem teria a escolha. Na semana seguinte ao aniversário de Jason, recebi uma mensagem dele. Só isso já era estranho, Jason mal me reconhecia fora dos chats familiares em grupo, aqueles em que eu geralmente era a única que não recebia resposta. A mensagem dele era civil: e aí, faz tempo. Vi sua postagem. Orgulho de você. Adoraria colocar o papo em dia um dia desses. Eu encarei a tela por um tempo. Sem erros de digitação, sem emojis, apenas aquele tom quieto e calculado de alguém que estava prestes a pedir algo. Eu não respondi imediatamente. 2 dias depois, ele insistiu: sabe, tenho pensado, talvez a gente pudesse almoçar. Adoraria saber como você conseguiu entrar na empresa do tio Oliver. Você sempre teve uma boa cabeça para coisas de sistema. Essa parte me fez rir. Jason costumava dizer: eu não faço planilhas. Isso é coisa da Grace. No mesmo tom que alguém usaria para dizer: eu não faço contas. Agora ele estava me chamando de a garota dos sistemas. Perguntei a Oliver sobre isso enquanto tomávamos café. Ele está me procurando, eu disse. Devo responder? Oliver mexeu o café expresso e me deu o tipo de olhar que terapeutas provavelmente cobram $200 por hora. Você quer? Ele perguntou. Essa era a parte difícil. 1 ano atrás, eu teria dito sim em um piscar de olhos. Eu teria rastejado sobre cacos de vidro só para ouvir Jason dizer algo legal. Mas agora eu podia ouvir as engrenagens girando por trás de suas palavras. Acho que ele quer algo, eu disse finalmente. Oliver assentiu. Provavelmente. As pessoas não gostam de ver alguém que elas subestimaram ter sucesso. Isso as deixa desconfortáveis.
Eu não respondi a Jason. Eu não precisava. Mas o silêncio não durou. Uma semana depois, minha mãe ligou. Desta vez, não era apenas curiosidade educada. A voz dela tinha um tom ensaiado, como se estivesse tentando parecer casual e por dentro, mas continuava tropeçando em suas próprias intenções. Então, ela disse, seu pai e eu estávamos conversando e achamos incrível o quanto você evoluiu. Você realmente cresceu, Grace. Obrigada, eu disse cautelosamente. E bem, a startup de Jason está entrando nesta fase crucial de crescimento. Você sabe, ele construiu um aplicativo tão brilhante. Ele conecta estudantes a trabalhos freelancers em tempo real. É tão moderno. Enfim, ele está procurando investidores reais. E já que você está trabalhando com o Oliver. Lá estava. Deixei o silêncio se estender. Eu não tomo decisões de investimento, mãe. Ah, claro que não. Mas você poderia, sabe, mencionar isso ao Oliver. Apenas repassar. Família ajudando família. A mesma família que uma vez esqueceu de me buscar na escola porque Jason tinha uma consulta no dentista. A mesma família que me disse para dar um jeito quando eu não podia pagar os livros didáticos. Encerrei a ligação educadamente. Então coloquei meu telefone no silencioso e olhei pela janela do meu apartamento por um longo tempo. Eu estava cansada, não da maneira física que costumava ser, funcionando com 3 horas de sono e 2 empregos, mas cansada de ser tratada como um ativo agora que eu tinha valor. No trabalho, eu estava prosperando. Richard confiava em mim com um projeto de integração de fornecedores que impactava diretamente nossas operações do 4º trimestre. Eu apresentei em uma reunião pela primeira vez, a garota que suava pela camisa só de pedir folga no supermercado. Mas em casa, se é que eu podia chamar de casa, a matemática emocional não havia mudado. Eu ainda era uma ferramenta, uma conexão, um meio para um fim. Naquela noite, Oliver me ligou. Consegui um convite para um evento privado de networking nesta sexta-feira, ele disse. Grupo pequeno, fundadores, investidores, alguns líderes de operações. Quer vir? Eu hesitei. Eu não vou ficar deslocada? Você já está na sala, Grace, ele disse. Hora de parar de ficar no corredor. Fiquei em frente ao meu armário, um armário ridiculamente pequeno, tentando decidir qual camisa me faria parecer que eu não havia simplesmente entrado em um evento de milionários vinda da rua. A única coisa pendurada que não gritava estagiária da Best Buy era um blazer cinza escuro que Oliver me havia presenteado algumas semanas antes. Ainda tinha as etiquetas. Eu nunca tive um lugar digno o suficiente para usá-lo até agora. O evento de networking foi realizado em um terraço no centro. O tipo de lugar com champanhe que tem gosto de riqueza e canapés minúsculos que você precisa de um tradutor para pronunciar. Todo mundo parecia que estava prestes a fechar uma fusão ou roubar uma nave espacial. Oliver me encontrou no elevador, impecável. Ele disse, nervosa? Eu assenti. De 1 a 10, tipo roubo de identidade. Muito. Ele me deu um tapinha nas costas. Você pertence a este lugar mais do que a metade deles. Apenas não diga sinergia, a menos que seja uma emergência. Os primeiros 10 minutos foram aterrorizantes. Fiquei perto da bandeja de queijos como se fosse a base em um jogo de pega-pega corporativo. Mas então alguém me perguntou sobre o meu trabalho, e eu respondi cautelosamente no início, depois com uma confiança que eu não sabia que tinha. No final da noite, eu havia trocado cartões de visita com o diretor de cadeia de suprimentos, tive uma conversa completa sobre logística e inteligência artificial, e derrubei apenas uma pequena taça de vinho. Oliver me observou o tempo todo, não como um guarda-costas, mas como alguém que sabia exatamente o quão longe eu havia chegado. À medida que a multidão diminuía, ele se inclinou e disse, você não fingiu nada esta noite. É assim que você sabe que é real? Eu sorri e, pela primeira vez, acreditei nele. Na manhã seguinte, a realidade me deu um soco na cara na forma de Jason parado em frente ao meu apartamento. Não sei como ele encontrou meu endereço.
provavelmente mamãe. Ela nunca encontrou um limite que não cruzasse como uma linha de chegada. Ele parecia exatamente como eu me lembrava, moletom de grife, corte de cabelo perfeito e autossatisfação de alguém que nunca teve um cheque devolvido na vida. E aí, ele disse, como se tivéssemos conversado ontem. Espero que não seja estranho. Eu disse, sem abrir a porta telada. Olha, eu só quero conversar. 2 minutos, por favor. Contra o meu bom senso, eu o deixei entrar. Ele andou pela sala como se estivesse fazendo um tour imobiliário. Uau, isso é legal. Você realmente melhorou. Não te convidei para uma visita guiada. Ele sentou no meu sofá, e olhou para mim como se fôssemos iguais, como se ele não tivesse ignorado todas as lutas que eu já tive. Então, ele disse casualmente, tenho algo para perguntar, e queria fazer cara a cara. Eu não disse nada, apenas cruzei os braços. Meu aplicativo, o ProTalent, ele está ganhando tração. Vamos fazer um teste beta no próximo mês. Quero apresentá-lo ao Oliver, e imaginei, sabe, já que você está por dentro, talvez pudesse facilitar um pouco as coisas. Lá estava. O pedido. Deixei o silêncio se prolongar. Olha, ele acrescentou rapidamente, sei que nem sempre fomos próximos, mas você tem que entender. Mamãe e papai sempre me pressionaram tanto. Eu também não tive vida fácil. Aquilo foi rico. Você teve um carro antes que eu tivesse um colchão, eu disse. Você teve tutores, treinadores, todas as oportunidades. E eu fui esquecida no meu próprio aniversário. Ele fez uma careta, apenas ligeiramente. Aquele foi um ano difícil. Não, Jason, essa foi apenas a minha vida. Ele parecia atordoado. Talvez ele pensasse que eu iria ceder. Talvez ele ainda pensasse que eu era aquela mesma criança cansada e faminta, desesperada demais para dizer não. Mas eu não era. Eu não sou sua porta de entrada, eu disse firmemente. Se sua ideia é boa, apresente-a por conta própria. Eu não sou seu atalho. Ele se levantou, a expressão azeda. Uau! Então você finalmente sente o cheiro do sucesso e agora é boa demais para a sua própria família? Eu o encarei. Não, eu disse. Eu finalmente sou boa para mim mesma. Há uma diferença. Ele não bateu a porta ao sair. Isso exigiria convicção. Em vez disso, ele saiu com o mesmo senso de direito com que entrou. Irritado porque o mundo não lhe deu o que ele pediu. Naquela noite, contei a Oliver o que aconteceu. Você fez a coisa certa, ele disse sem hesitação. As pessoas tentarão pegar carona no seu impulso, especialmente aquelas que nunca te ajudaram a construí-lo. Eu assenti, o coração batendo forte. Traçar um limite não deveria parecer uma guerra. Mas quando você passou a vida inteira sendo pisoteada, até ficar parada pode parecer rebelião. Na segunda-feira, depois que Jason apareceu sem ser convidado, cheguei ao trabalho 10 minutos mais cedo. Não porque eu tinha algo a provar, mas porque eu finalmente queria estar ali. Richard me deu um aceno enquanto eu passava por seu escritório. Você tem aquela caminhada da promoção, ele brincou. Eu ri. Achei que se chamava postura. No almoço, Oliver me chamou de lado. Fomos a um pequeno café do outro lado da rua, do tipo onde o café é servido em copos, não em xícaras, e tudo cheira vagamente a azeite trufado e faixas de imposto. Tenho te observado, Oliver disse entre mordidas de uma salada cara. Você é afiada. Você escuta. Você lidera discretamente, mas as pessoas te seguem. Eu pisquei. Obrigada. Isso não é um elogio, ele respondeu. É um aviso, porque as pessoas vão notar, o que significa que começarão a testar sua voz. Eu não tinha certeza para onde isso estava indo até que ele deslizou uma pasta pela mesa. Era uma proposta, um projeto interno completo envolvendo nosso sistema de logística e, no final, líder de projeto, Grace, meu sobrenome. Você quer que eu lidere isso? Ele assentiu. Vamos te dar uma pequena equipe.
Nada enorme, mas isso é seu, do começo ao fim. Não era apenas uma promoção. Era confiança. Prova de que eu não era um caso de caridade ou um favor familiar. Eu havia conquistado isso. Naquela noite, voltei para casa mais devagar do que o normal. Não porque estava cansada, mas porque queria absorver aquilo. Parei em um vendedor de rua e comprei um wrap de falafel, depois sentei nos degraus do meu prédio, como costumava fazer quando não podia comprar mantimentos. Naquela época, eu comia bordas de pizza frias e fingia que não estava chorando. Agora, eu estava sentada sob a mesma luz da rua, mas eu não era a mesma pessoa. O confronto com Jason havia deixado uma marca. Claro, eu havia revisto na minha cabeça uma dúzia de vezes. Pensei no que eu poderia ter dito de diferente. Se eu deveria ter sido mais gentil, mais dura, mais fria, mas toda vez que eu repassava a memória, chegava à mesma verdade: eu não lhe devia gentileza só porque compartilhávamos DNA. Eu não lhe devia nada. Esse pensamento me assustava cada vez menos a cada dia. De volta ao trabalho, eu comecei com tudo. O projeto que Oliver me deu não era fácil. Exigia coordenação entre departamentos, organização de dados e descoberta do motivo pelo qual nossas cadeias de fornecedores ainda tinham o tempo de resposta de um modem discado. Mas pela primeira vez na minha vida, eu queria as coisas difíceis. Parecia que eu estava construindo um futuro com minhas próprias mãos, em vez de implorar para ser incluída no de outra pessoa. E as pessoas notaram. Richard me deu sua antiga mesa de trabalho. Não fique convencida, eu odeio sentar. E minha caixa de entrada passou de "Ei, você pode consertar esta planilha?" para "Grace, você pode liderar esta ligação?" Uma tarde, peguei meu reflexo no vidro do escritório durante uma videoconferência. Camisa passada, cabelo não terrível, focada, confiante. E pensei, então, é assim que é não precisar de permissão para existir. Oliver parou na minha mesa no final da semana. E então, ele disse: "Sente que finalmente está no caminho?" Eu assenti. Sim, e é o meu caminho. Essa é a melhor parte. Ele sorriu. Eu te disse que você tinha o cérebro. Você só precisava de um lugar onde as pessoas não estivessem tentando apagar a luz. Saímos juntos naquela noite, passando pelas luzes do centro, pela vida que eu costumava perseguir de fora. E percebi algo que me fez parar por um momento: eu não estava mais perseguindo. Eu estava escolhendo. Era um sábado de manhã quando recebi o e-mail. Assunto: café da manhã em família. Vamos nos reconectar. Enviado pela minha mãe. Com cópia para todos: eu, pai, Jason, alguns primos, até a tia-avó Linda, que ainda assina suas mensagens com carinho, Ali. A mensagem era coberta de açúcar, mas oca por dentro. Estamos tão orgulhosos do quanto você evoluiu, Grace. Adoraríamos recebê-la para celebrar seu sucesso e simplesmente sermos uma família novamente. Sem pressão, apenas um café da manhã e amor. Eu sentei ali, café na mão, relendo as palavras como se fossem parte de um roteiro que eu não estava mais interessada em interpretar. O momento era perfeito. Acabei de concluir o projeto de logística antes do previsto, com um feedback brilhante de 3 departamentos. Richard me deu um toque de punho que acabou se tornando um abraço. E Oliver, bem, ele apenas assentiu e disse: "Eu sabia que você conseguiria." Eu nunca havia dito isso antes a ninguém. E agora, lá estava este e-mail. Como se nada disso, os anos de silêncio, o desdém, o afeto repentinamente oportunista, tivesse acontecido. Eu não respondi imediatamente. Fui dar uma caminhada, comprei um doce ridículo em uma padaria no centro, só porque eu podia. Sentei no parque observando corredores passarem com fones de ouvido e vidas perfeitas. Então voltei para casa, abri uma resposta em branco e escrevi. Assunto: resposta, café da manhã em família. Vamos nos reconectar. Olá, mãe. Obrigada pelo convite. Agradeço o gesto. Mas acho que o que você espera reconectar não sou realmente eu. É quem eu me tornei.
E embora eu esteja orgulhosa de quem sou agora, essa versão de mim não foi construída com o seu apoio. Ela foi construída apesar da sua ausência. Não estou mais brava. Apenas cansei de dar acesso a pessoas que só aparecem quando é conveniente. Não comparecerei ao café da manhã. Não porque estou amargurada, mas porque estou ocupada construindo uma vida onde não preciso me perguntar se eu importo. Diga ao Jason boa sorte com o aplicativo dele. Grace. Eu não esperei por uma resposta. Não atualizei minha caixa de entrada. Nem mesmo salvei uma cópia nos meus rascunhos. Eu cliquei em enviar e fechei meu laptop. Obrigada por ouvir o relato de Grace. Ela reescreveu a própria história, mesmo com a falta de apoio de seus pais e irmão, ela mostrou que era capaz e se afastou das relações tóxicas. Você já foi subestimada pela sua família? Conte aqui nos comentários se você já se sentiu deixada de lado. Se você gostou dessa história, curta e compartilhe esse vídeo para inspirar mais pessoas e se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes.